Vou começar aqui a conversa com o Daniel. Daniel está convidado para uma reunião interna das RG e que acabou surgindo a ideia da gente fazer um evento gravado para a gente poder aproveitar essa conversa com ele para expandir para mais gente depois. Eu acho que o Daniel é um cara com conteúdo incrível, inspirador, e acho que vai ser um prazer ter essa conversa e depois poder divulgar essas ideias e divulgar esses pensamentos que surgiram. A gente se conhece já há alguns anos, é um prazer conviver contigo, sempre um cara inspirador e que, com um dínamo de energia e com uma cabeça para lá de avançada, na minha opinião, para tudo que se diz respeito à liderança no Brasil. E, para quem não conhece, Daniel é o presidente do Conselho da Ânima, fundador, sócio, dono de escolas, empreendedor, filântropo, sei lá mais o que, né? Tu tem N características aqui, além de ser um grande amigo e um cara que eu respeito muito, né? Uma família linda. Por sinal, parabéns pela tua filha, pelo aniversário de 15 anos dela ontem, né? Foi linda a homenagem que a tua esposa fez para ela lá no YouTube, eu achei incrível. Então, não, é um prazer enorme estar aqui, ao contrário, né? Eu adoro o Denis e admiro muito, de alguma maneira acompanho de perto e de longe toda a história de vocês. E, enfim, na verdade eu sou um apaixonado aí por educação, tenho esse espírito empreendedor, enfim, e eu acho que a gente está passando por um momento muito ímpar, assim. Eu acho que ninguém, assim, da mesma maneira como a gente passa, quando você passa por uma doença grave, perde um ente querido, passa por enfim, alguma coisa mais teoricamente traumática, ninguém fica isento, né? Ninguém passa, todo mundo de alguma maneira reflete um pouco sobre a vida e tal. Eu acho que é o momento que a gente está vivendo agora. É um momento de reflexão. Então eu acho que as relações serão diferentes, conceitos de mundo, de espaço, de tempo será completamente revisto, e eu acho assim, para compartilhar com você duas reflexões que o Denis já sabe, que eu contei para ele. Uma foi ontem, né, aniversário da minha filha, muito diferente, de 15 anos, é uma data muito esperada e foi muito diferente do que a gente tinha planejado. E do outro lado, semana passada, no dia 4, na verdade, foi aniversário da avó da minha esposa, ou seja, da bisavó, 94 anos, e a família toda cantando parabéns na rua, sem poder dar um abraço, né? Eu acho que são esses momentos, são essas coisas que cada um de nós deve estar passando, faz com que a gente reveja um pouco o nosso papel na sociedade, nosso papel, nosso propósito, enfim. E aí, quando a gente estava discutindo um pouco sobre isso, numa das nossas conversas, eu e o Denis, aí ele falou: olha, eu vou fazer uma conversa com todo mundo, vamos bater um papo lá sobre isso, sobre o que está acontecendo. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Não, que bom. Eu queria começar perguntando para você especificamente, né, antes da gente entrar nesse assunto, que eu acho que é o que mais nos interessa nesse momento. Como é que você, né, pela Ânima, né, você transformou a tua operação, né, física em online para 140 mil alunos? Conta um pouquinho dessa, né, o que você fez em 2, 3 semanas, aquilo que levaria talvez meses para fazer, né? Como é que você liderou isso? Na realidade é o seguinte, então a gente tem um grupo de educação, a gente tem 140 mil alunos, né, fora algumas outras empresas como a HSM, a Singularity, a Le Cordon Bleu de gastronomia, o Ebrad de direito, a Inspirar na área de saúde, mas inicialmente nosso desafio, acho que de toda a empresa, era fazer com que os alunos deixassem de ter as aulas presenciais para que passassem a ter uma aula remota. E aí eu vou falar um pouquinho do que está acontecendo na educação. A educação no Brasil, o foco, né, durante muito tempo era a educação à distância, é chamado EAD. Agora, o EAD é a mesma coisa, muitos de vocês não sabem nem o que é, mas é o telecurso segundo grau da década de 90, de 80, que era você entregar um pacote de livros na casa das pessoas. Agora, o que mudou entre você entregar um pacote de livros ou agora você delivery via internet? Então, não mudou nada. Então, o EAD no Brasil, ele ainda é algo totalmente retrógrado, completamente diferente do que deveria ser.
E agora, eu acredito que assim como aconteceu na indústria da música, da mídia, com o www, com inteligência artificial e análise de dados, vai ser repensado, redesenhado toda a indústria de educação, de saúde, de governo, área financeira, tudo que envolve o ser humano, que o ser humano é o principal. Então será tudo mais personalizado, às vezes você oferecer a mesma coisa para todo mundo. Então esse redesenho, a educação vai ser redesenhada completamente nos próximos anos. E esse momento que a gente está vivendo nada mais é do que um catalisador desse processo. Na Ânima, como a gente tem universidades em vários lugares do Brasil, a gente tem uma plataforma onde o professor ele vai lá, ele prepara o seu conteúdo, a sua aula, o seu vídeo, o seu estudo de caso e tudo mais, e compartilha com todo mundo. Porque daí o professor que está dando a mesma disciplina que ele, o mesmo conteúdo numa outra universidade, pode pegar aquilo e enriquecer. Então, uma grande curadoria feita. E o que a gente fez? A gente fez uma parceria com o Zoom. A gente hoje é a empresa que tem mais licença do Zoom no Brasil. Uma parceria com as telefônicas, primeiro foi a Vivo, onde a gente deu 5 GB para todos os alunos e 5 GB para todos os professores. E hoje todos os alunos estão tendo aula à noite, no horário que seria a aula dele, né? O professor da casa dele, os alunos, é como a gente está falando aqui agora. Então, as aulas continuam, agora está muito mais rico. Por quê? Porque a discussão, você recebe o seu conteúdo antes, você lê, tal. Não é o professor ficar lendo um PowerPoint, é o debate, é uma discussão. Então está muito mais bacana. E a educação será híbrida. E eu digo o seguinte, a gente vai repensar esse conceito de lugar, de espaço, porque uma palestra, por exemplo, que você tenha 2.000 pessoas assistindo, aquilo lá é considerado presencial. Agora, esse bate-papo nosso aqui, que é muito mais de perto, é considerado à distância. Então, a educação agora, ela será... a gente vai passar de educação à distância, ensino à distância, para aprendizado de perto com o uso de tecnologia. Vai ser criadas comunidades, né? O aluno meu que está na Bahia, ele pode fazer um trabalho junto com um cara que está em Florianópolis, em São Paulo ou em Belo Horizonte. Não necessariamente tem que estar restrito àqueles que estão dentro enfim, dentro da sala dele. E aí, para finalizar, é o seguinte, a educação, você tem 2 maneiras de aprender. Né? Ou você aprende por necessidade, e necessidade muitas vezes é a prova, ou você aprende por desejo, por curiosidade. E a escola foi estruturada para oferecer a mesma coisa para todo mundo, o aluno aprende de uma maneira passiva e o objetivo dele é sempre o outro, é sempre a necessidade, é sempre a prova. E a gente vai repensar isso, será de uma maneira ativa, com espaço maker, com laboratório, onde aquilo lá tem que fazer sentido para ele, tem que dar significado para ele, então vai ser pela curiosidade. E a prova nada mais é do que um assessment. É um feedback para entender como que ele está e aí ele vai crescendo de uma outra maneira. Então, a educação ela vai mudar radicalmente e eu acho que a gente não vai mais entrar no curso de administração, direito, engenharia e publicidade. A gente vai entrar vai entrar na universidade e você vai ter aquelas 5.000 competências que você vai pegando e assim vai construindo o seu percurso formativo, que ele será personalizado. Então, o que seria o vestibular nada mais é do que um assessment para você entender quem você é. Depois você vai desenvolver um projeto de vida. E aí sim, eu falo, enjoy. Aproveite o tempo que você está na universidade. Então, se de um lado você vai ter que ter a curadoria para poder oferecer, do outro lado você vai ter a mentoria para ajudar os alunos a fazer as escolhas. Então, a gente está passando por um momento onde a gente vai rever completamente a maneira de a gente aprender, o que aprender, o como aprender, por que aprender. Eu acho que essa é a revolução que já iria acontecer nessa década e simplesmente ela será agora catalisada, acelerada por esse momento que a gente está vivendo. Bom, bacana. Agora, conta um pouquinho dessa, né, como é que tem sido a reação dos alunos e a reação do teu management, né? Como é que o teu management reagiu nesse momento para essa transformação, assim, né? O que você aprendeu nessas semanas a respeito dessas reações, tanto dos teus clientes quanto do teu management a respeito dessa transformação toda? Cara, Denis, eu acho assim, bom, primeiro dos alunos, você tem uma comparação com o que antes existia, quando a gente falou que ia oferecer uma plataforma de educação, e aí eles começaram a perceber que é completamente diferente, né? Uma aula síncrona e não uma aula assíncrona. Ou seja, a aula é real time, eles podem discutir, podem interagir,
não é o delivery conteúdo. Então, os alunos estão reagindo de maneira muito boa. Alguns, aí eu tenho umas coisas muito específicas. Alguns alunos, assim, uma turma de medicina que estava falando que eles não estão tendo aula prática. Tá bom. Então, também concordo. Tem que ter aula prática e não dá para você dar uma aula prática à distância. Por isso que eu estou falando que a educação tem que ser híbrida, né? A palavra, para mim, indissociabilidade, é uma das palavras que nós vamos mais escutar a partir de agora. A indissociabilidade entre a universidade e o mercado, entre a tecnologia e o presencial, né? Entre efetivamente o professor e o aluno. Então a educação será híbrida, será personalizada, será algo que você não sabe quando que você começa, quando você termina. Em relação ao trabalho, a gente conseguiu fazer 100% remoto. Até a parte, eu acho que mais difícil é o call center, e a gente deu 5 GB também para todas as pessoas do call center, e eles estão trabalhando na casa deles, né? Então, acho que é um case de ter 100% das pessoas trabalhando de uma maneira remota. Agora, o que eu estou vendo nesse momento é o seguinte: aquelas empresas que trabalhavam com comando e controle, isso acabou. Não dá mais para você ficar controlando horário que você chega, horário que você sai e faz, e você está trabalhando ali por meta e bônus, e é isso que incentiva. Cara, esquece. Para mim, muda a mentalidade. Isso, para mim, tenho a ousadia de sugerir para vocês, mas eu acho que agora o perfil é do empreendedor, né? Então, como é que as empresas vão trabalhar? Cara, empoderamento, autonomia, confiança e o design do accountability, o design da governança, o como você redesenhar tudo isso é o que vai diferenciar uma empresa da outra, né? Então, elas serão, hoje, acho que uma das funções mais importantes é você entender como que as pessoas serão accountable nesse novo mundo onde as pessoas terão mais autonomia. Então, assim, eu digo, não tem mais funcionário. Não vai ter mais funcionário. Vai ser empreendedores. Empreendedores que arriscam com o CNPJ do outro. É isso. Você tem que olhar para todo mundo na sua empresa e olhar e falar assim, ó, cara, é com transparência total, né? Você tem que olhar para todo mundo como se fosse seu sócio. E todo mundo tem que ter postura de sócio. Quem não tiver essa postura de sócio, morreu. Agora, olha que loucura e que coisa mais ambígua com o que eu acabei de falar. A universidade muitas vezes prepara o cara para ser passivo, para seguir uma regra que é oferecida para todo mundo. Prepara todo mundo para ser um funcionário, e quem tem uma postura diferente disso é o cara que rompeu com esse processo todo. Então, a universidade vai ter que se reinventar. Agora, antes disso, as pessoas e o mercado já vai exigir uma nova postura. E eu acho que este é o momento que eu estou falando da reflexão. Eu pergunto para todo mundo, pergunto para vocês, como reflexão, você faria o que você está fazendo até de graça? Porque se você não está fazendo, você tem que repensar o que você vai fazer da vida. A gente está num momento de reflexão. É esse o momento que a gente está. E assim, eu acho que muitas vezes fala assim, não, pô, você, né, nossa senhora, se o dia que eu ganhar muito dinheiro, eu não sei como é que você trabalha tanto, porque o dia que eu ganhar muito dinheiro, eu não vou, o dia que eu não precisar mais, eu vou me aposentar, não vou fazer nada. Cara, isso aí morreu. E agora está todo mundo entendendo que você precisa ser útil. Você precisa aprender, você precisa se desenvolver, você precisa crescer. Então, eu acho que é um momento de amadurecimento de todo mundo, uma reflexão que a gente está nessa vida, primeiro, para aprender. Você aprende quando criança na escola, depois na universidade, depois no trabalho. Para que você trabalha? Cara, você trabalha para aprender, para se desenvolver, para crescer, para você se tornar uma pessoa melhor, para você poder fazer alguma coisa para o mundo. É para isso que é o trabalho. O trabalho é com esse propósito. E eu acho que as pessoas agora vão rever muito isso. Vão se questionar. Então, eu acho que o trabalho de vocês, o que vocês fazem vai ser, para mim, uma das indústrias, uma das empresas que mais vai se transformar, crescer e ser valorizada depois da crise. Entendeu? Quer dizer, pensa para mim, hoje, todo mundo fala, não, deixa eu só desligar o meu Outlook para não ficar esse barulhinho aqui. Não, as empresas hoje, farmácia está contratando, laboratório está contratando, indústria farmacêutica está contratando, o supermercado está não sei o que, tal. Ótimo. E eu não tenho dúvida de que o repensar, o que vai ter de gente questionando o que está fazendo, o
O que vai ter de gente procurando um novo sentido e buscando vocês para ajudar, para ser mentores, para ajudar esses caras a fazer outras escolhas. O que vai ter de gente que montou o seu negócio, empreendeu, quebrou, mas esse cara já tem aquele espírito empreendedor, ele já largou tudo, já deixou de ser executivo, mas a empresa dele, infelizmente, investiu na hora errada, ele quebrou, ele vai ter que voltar, mas ele vai voltar para um lugar onde ele possa ser empreendedor, arriscando agora com o CNPJ do outro, até que ele possa se recompor para depois seguir a trajetória dele novamente. Enfim, então, eu acho que vocês estão num dos lugares que mais será demandado e valorizado, mas aí com uma ótica totalmente diferente, uma exigência, na minha opinião, de processos muito mais sofisticados, empáticos, entender o que o outro está fazendo, agregar valor, porque tem muita gente que já está perdido e estará completamente perdido depois dessa crise. A gente já falou sobre isso antes, mas assim, o que a gente viu, e a gente começou, como eu comentei contigo, a gente começou mais de 6 projetos nesses últimos dias, né, de empresas que continuam ativas e pensando no médio e longo prazo, como a sua estratégia tem que continuar acontecendo. E a gente já trabalhou junto num projeto onde a gente teve mais dificuldade de atrair esse empreendedor que você estava falando agora, que estava fazendo na sua empresinha e a gente queria trazer para dentro de uma companhia, né? Você acha que as empresas vão aprender com esse momento de disruptura a acolher esse empreendedor, esse entrepreneur que as empresas precisam tanto? Porque assim, se não dá para... Né, antigamente se tinha aquela valorização de você ter um corner office, né, que você ficava lá, né, janela, não sei o quê, com sala, com secretário, não sei o quê. Agora parece que isso não tem nenhuma relevância, né? Como é que as empresas vão se acordar para isso, né? Forçadas pela crise, você acha que elas são empurradas para esse novo mundo? Tem aquela piadinha que está rolando aí, né? O responsável pela transformação digital da sua empresa foi o CEO, o CIO, né? Não, foi o coronavírus, né? Então, eu acho que assim, você ter uma visão exponencial, você redesenhar todos os seus processos, você ter uma empresa agile que consiga trabalhar em um time eclético diferente, mas que tome decisões rápidas e tem autonomia para isso, ou seja, que você tenha pessoas lá que sejam empreendedoras. Esse para mim é o formato da empresa que vai sobreviver, que vai conseguir fazer diferença daqui para frente. Então, eu realmente acredito. Eu acho que quem não fizer isso é quem acha que passado esse momento vai voltar e vai obrigar todo mundo a trabalhar todos os dias, que não sei o quê. Cara, esquece. A gente mudou. Agora desmistificou a questão do home office. Desmistificou a questão de horário, desmistificou a questão do pessoal e profissional. O íntimo, tudo bem, a intimidade é uma coisa. Agora, profissional e pessoal, cara, é uma coisa só, né? Então, tem coisas que caíram por terra agora, que foram desmistificadas. Então, as empresas que resistirem a isso, tentarem trabalhar, aqueles executivos que quiserem manter o seu poder pelo poder, faz aquela reunião, convoca uma sei lá o que eles chamam, assembleia, um negócio. Cara, esses caras morreram. Eu vejo, agora, estou falando isso quando algumas universidades que eu entro, você não marca reunião, você marca uma audiência no gabinete do reitor. Cara, isso daí é uma vergonha. Esses caras já morreram. Já estou vendo quem que marca audiência no gabinete para a gente comprar daqui a 6 meses. Porque esse cara não vai existir. Então, assim, de verdade, assim, eu acho que essa questão do poder... E tem uma outra coisa. Eu estou vendo lá no Não Demita, né? Se quiser, eu falo um pouquinho mais depois. Mas, assim, tem muita gente nesse momento querendo valorizar as empresas que estão sendo responsáveis do que foi a sustentabilidade um tempo atrás e quem sabe até hoje. Vai ser a visão da empresa que toma conta das pessoas, que ajudam a construí-la todos os dias e que tem essa postura olhando, entendendo todo mundo muito mais como sócio, como parte integrante de um processo
e não simplesmente como um funcionário que está ali e você paga um pouquinho ou um porcão, sei lá eu, no final do mês para ele. As pessoas estarão, acho que, nos lugares por outros motivos, quer dizer, vai ter a questão de você entender os valores da empresa, os princípios, a maneira que age nos momentos de crise, porque são nesses momentos que você fortalece ou não o seu propósito, princípios, valores, né? Aproveitando o teu gancho, né, sobre isso, você foi um dos primeiros caras, né, nas nossas conversas aí das últimas semanas que rapidamente saiu do gestão da crise para gestão do impacto na sociedade dessas coisas todas e criou, né, naquele final de semana, né, o movimento Não Demita, e que rapidamente, né, somou aí, pelo que eu vi ontem na matéria do Estadão, 4.000 empresas, inclusive a nossa, assinou, né, o movimento. Como é que tem sido né, esse papel, né, dentro dessa sociedade que está preservando aí mais de 1 milhão de empregos através do Não Demita? O Não Demita, ele surge de uma maneira... eu acho o seguinte, no começo, na primeira semana, segunda semana da crise, sei lá, cara, a galera correu ao supermercado, correu farmácia, comprou remédio, todo mundo teve uma atitude meio mesquinha, meio, sei lá, meio de desespero, não sei. E empresários começaram a demitir. Aí, quando você está na tua casa, você olha, a quantidade aí começou a morrer gente. Aí todo mundo está preocupado com o hospital, tendo que fazer um hospital de campanha. Aí começou a galera a falar assim, ó, depois de uma semana tem gente que não tinha o que comer. Aquelas pessoas que são empreendedores por falta de emprego. É o cara que vende o cachorrão, a manicure, enfim, o cara da pipoca. Aí, você tem que ajudar. Esses caras, eles entram em colapso na economia. Então você tem que dar a cesta básica. Aí eu sou do conselho do Gerando Falcões, o Eduardo Lira, se vocês conhecem, mas é uma ONG, e aí o Edu ele dá uma entrevista e na CNN acabou que o Mandetta entrou no horário que ele ia dar a entrevista, ele não deu, mas eu tinha gravado um áudio para ele. Edu, cara, para evitar um colapso, além de as pessoas doarem cesta básica, tem que comprar futuro, né? Compre, continue pagando a sua manicure, não sei o que. Compre serviço futuro que vai ser que depois você vai poder usar ou não, também não importa, mas é melhor do que fazer uma caridade para essas pessoas. E fala para as empresas, para os empresários não demitirem. Eu sei que ele não deu essa entrevista e eu tinha gravado esse áudio. Aí eu peguei esse áudio num sábado e quando você já tinha tomado umas 2 ou 3 cervejas, você fica mais inspirado, né? Aí eu escrevi o manifesto e aí eu falei, porra, o que eu vou fazer com esse manifesto? O manifesto de uma pessoa só, de uma empresa, é uma revolta, é um louco. Aí eu comecei a mandar WhatsApp e e-mail para algumas pessoas. Eu sei que isso aí foi no sábado. No domingo à noite já estava assinando Santander, Itaú, Bradesco, Magazine Luiza, Localiza, MRV, enfim, Boticário. Eu sei que assim, na segunda-feira à noite já tinha 20 dessas empresas, né, DASA, Vivo, JBS, Cirela, enfim, falei com todo mundo. E eu falei, bom, então agora já não é mais um manifesto, é um movimento. E aí a gente criou o site, a gente lançou o site, e na verdade funciona de uma maneira que a empresa adere ao site e ao mesmo tempo a gente tem as redes sociais. Então, se por acaso ela não cumpriu, os funcionários nas redes sociais e criticam, então não tem nenhum acordo jurídico, é muito mais um acordo moral, tal. E eu acho que falou assim, Daniel, você fez esse movimento para contrapor os caras que estavam demitindo, o cara do Madeiro falou que ia demitir 3.000 pessoas, você foi lá e lançou na semana seguinte. O cara não foi contra o Madeiro, não foi nada, entendeu? Simplesmente eu acho que teve, do mesmo jeito que as pessoas foram para o supermercado comprar papel higiênico, não sei para quê, né, uma loucura, durante uma semana, depois teve um amadurecimento de todo mundo começa a entender. E eu, confessando para vocês, eu não consigo, tá difícil de eu trabalhar em algumas pautas normais que não essas, né? Então, na primeira semana a gente, tudo bem, subiu todos os alunos, eu trabalhei que nem um louco, falando um dia inteirinho para conseguir fazer tudo possível, mas depois, assim, hoje a gente já doou 20 respiradores, né, que foi feito com o nosso pessoal lá dos Espaço Maker,
e outras empresas parceiras. Tem 4.000 alunos hoje de medicina, enfermagem, fisioterapia trabalhando nos hospitais de campanha. Enfim, a gente está alunos, a gente criou uma plataforma de atendimento de sessão de terapia com psicólogos à distância, atendendo comunidades. Estamos fazendo máscaras, tal, e aí também o Não Demita. Eu sei que é das coisas que a gente está fazendo, dos projetos, e eu acho que esse é o momento da gente de novo. Eu estou aqui em casa, se perguntar para mim, não está ruim? Sinceramente falando para vocês, né? Às vezes eu tomo um vinho, ontem e tal, enfim, se perguntar, a gente está numa gaiola de ouro. E a gente tem que, então, dentro, tá bom, tá bom, tá ruim, tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Agora, a hora que você olha o que está acontecendo extramuros, aí não dá para dormir, né? Aí isso aí que tira o sono. Então, a gente começou a fazer essas coisas, mas é impressionante, né? Em uma semana, 4.000 empresas aderiram, empresas de todo o setor, saiu eu não sei, o pessoal que está da assessoria de imprensa, que estava monitorando, sem nada. Eu vou até confessar, quando lançou Não Demita, a minha o pessoal da assessoria de imprensa da Anime escreveu um texto, lançado por Daniel Castanho. Eu falei, vocês estão ficando loucos. Cara, não sou eu de jeito nenhum. Eu falei, ninguém vai falar nada, meu. Deixa e tal. Cara, eu já dei 2 vezes na Globo, CNN, todos os jornais, Jovem Pan, Band News, tudo que você puder imaginar. Na Folha eu apareci 3 vezes semana passada, Estadão, sem contar os outros, né, no Brasil inteiro, que depois replicam o que passa na Folha, Estadão, Valor e tudo mais. Eu sei que deu mais de 60 aparições em rádio, em um monte de lugar e tal. Isso eu falando, fora as outras pessoas que também falaram, são outros empresários, porque eu sei que a Luiz Helena também já falou não sei quantas 1000 vezes, o Sérgio Rial do Santander, e assim por diante, um monte de gente falando e tal. Então, um movimento muito ficou muito bacana, né? O Dória fala todo dia das empresas que aderiram ao Não Demita. Paulo Guedes soltou agora também. Enfim, eu sei que tem um monte de gente que... Porque, se você parar para pensar, não tem ninguém que é contra, né? Ninguém que é contra o Não Demita. Então, eu não tenho mérito nenhum. Eu só fui um maestro no negócio. Quem dá o show são as pessoas, são as empresas que estão aderindo. Então, agora temos que inventar dentro um novo hashtag aí, cara. Hashtag admita, né? Depois da crise. O hashtag contrate. E contrate mais pessoas e contrate as RG para te ajudar nisso. Você sabe que, Daniel, eu acho que o que você conversou ontem comigo, esse papel do líder que tem valores claros a respeito do pessoas, sociedade, propósito. Eu acho que quando passar essa crise vai ficar muito claro para as organizações e até para a sociedade quem está ou não está alinhado com essas questões maiores. O que eu tenho visto muito executivo está nos procurando, mesmo o CEO que tem um conselho que não tem essa agenda, ou um CFO que vê o CEO agindo de uma maneira mesquinha, exagerada, querendo preservar primeiro dele e depois o resto, né? Aquela coisa que a gente vê, né? Aquela hora que dá aqueles 5 minutos e que ou o dono ou a matriz resolve fazer um encolhimento radical na companhia, prevendo um cenário muito ruim. Então, assim, eu vejo que tem muita gente desconfortável com o que está acontecendo, já tem nos procurado e diz, olha, eu até vou cumprir com essa agenda porque é o que tem para hoje e isso é importante para a sobrevivência na companhia, na visão do acionista ou da matriz, mas eu já sei que não é aqui que eu quero ficar para os próximos anos. Como é que você vê isso, né? Porque você fala com tanto empresário e tem gente com visão, né, muito parecida com a tua e tem gente que está muito apavorado. E, obviamente, as realidades são diferentes. Não dá para achar que todo mundo pode agir da mesma maneira, com o seu altruísmo, etc. Porque tem gente que não tem condição não tem caixa para aguentar muito tempo. Como é que você vê isso, né? Assim, do ponto de vista de líder inspiracional, de propósito
e a realidade das organizações? Bom, vamos lá. Eu acho assim, é impossível a gente fazer um isolamento de 100% das pessoas, né? Por quê? Porque tem os médicos, o pessoal dos suprimentos, das coisas básicas, enfim, gás, lixo, tal, não dá. Então, você consegue, assim, 70%, alguma coisa assim, ficar em isolamento. Agora, quem pode ficar em isolamento? Não fazer isolamento significa que você está pensando muito mais em si do que de uma maneira coletiva, né? E eu vou até extrapolar, mas às vezes é no nós e muitas vezes tem que ser no eles nesse momento, entendeu? Então você tem que esquece até você se inserido dentro desse contexto. E do mesmo jeito que a gente precisa nesse momento fazer o isolamento para que a curva, para que a quantidade de pessoas que precisem de UTI seja menor do que a nossa infraestrutura, para que ninguém morra simplesmente pela falta de UTI, as empresas que podem, elas não deveriam demitir. Não, se você pode, né, você não deve demitir. Por quê? Porque uma coisa é morrer pessoas pela falta de infraestrutura médica, e a outra é um monte de gente desempregado que vai também ter o mesmo colapso em relação à economia. Então, o colapso em relação à economia não é se a empresa perdeu caixa, mas se tiver todo mundo empregado, a redistribuição de renda acontece e você tem uma retomada da economia comprovadamente, muito mais rápido. Então, você precisa, nesse momento, ter consciência de que você... Agora, tem empresas que não conseguem. Aqueles 30% que precisa trabalhar. Tem 30% das empresas que não vão conseguir, ou no 30, 40 ou 15, eu não sei quantas, mas que não vão conseguir manter, que elas vão ter que demitir, vão ter, para sobreviver à empresa. Aquele negócio, olha, eu tenho 100 pessoas, eu vou ter que demitir 10 para salvar os outros 90. Então demita, não tem problema. Agora, o cara que pode e que ele simplesmente não vai fazer isso para preservar os resultados daquela empresa do próximo trimestre, porque o cara é um CEO e ele não vai bater a meta do ano, isso é uma vergonha, isso aí é um horror. Então, mas todo mundo vai conseguir separar o joio do trigo. Seja honesto, fala, gente, eu perdi meus contratos, não tenho como, estou mantendo o máximo possível. Não tem ninguém que eu liguei, Denis, ninguém que falou, não, eu vou demitir e eu preciso agora do próximo trimestre, não sei o que, né? Tá certo que eu também liguei. Eu liguei para 50 empresas. Das 50, 42 assinaram. As 8 falaram assim, olha, uma delas é a Oracle, por exemplo. Cara, ele me ligou, meu, Daniel, eu assino, não vou demitir, só que a minha matriz nos Estados Unidos não me permite que eu assine nada, que eu assumo esse tipo de compromisso. Mas nós não vamos demitir, moralmente, estou olhando no seu olho e estou falando, nós não vamos demitir. Eu falei, fechado, vamos embora. Né? Então, estou dando exemplo da Oracle porque ele fez de tudo para tentar assinar. Né? O Paulo, da CIA, falou, cara, eu não consigo de um dia para o outro, mas me dá uma semana aí. Ele me ligou na sexta-feira, você pode colocar meu nome que eu consegui aprovar no conselho com os franceses, com os... Tá bom, então vamos embora. Enfim, então, todo mundo acho que está com esse espírito. Ou todo mundo não. Muita gente está com esse espírito. E isso daí será valorizado nesse momento. Tem gente agora, cara, dando que depois me mandam, né, uns áudios, umas lives que acontecem em vários outros lugares. Nem estou sabendo, é um live que está acontecendo não sei aonde, o cara fala, não, ou não demita, eu só compro coisas de empresas que estão não demita, eu já não compro mais nada que empresa que não está lá. Olha que tipo de reação, né? Muito legal. O IBGC mandou uma carta para todo mundo que faz parte do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, falando que é uma melhor prática agora não demitir. A BRH, eu vou fazer uma live com eles, a BRH mandou para todos os funcionários da BRH para incentivar os RHs a fazerem de tudo para que não demitam nesse momento. Então, agora, o não demitir nesse momento, também, para mim, é uma responsabilidade, inclusive econômica, com as pessoas. Porque, vamos lá, para finalizar, se você sabe que um amigo teu, que tem condições, ele demitiu a faxineira, a mulher que limpa, a cozinheira, tal, porque ela não está trabalhando mesmo, cara, então já que ela não está trabalhando, eu vou demitir agora, porque depois, inclusive, daqui a um mês, 2 meses, eu recontrato e vai ter gente sobrando, um monte de gente desempregada. Se você escuta uma frase dessa, você fala, pô, esse cara é uma vergonha, né? Você tem uma vergonha. Agora eu pergunto, muitas vezes a faxineira, a cozinheira e a menina da limpeza é vizinha da outra que trabalha na fábrica tal, na indústria tal, não sei o quê, no mesmo lugar. Então, por que
Na pessoa física, você tem uma vergonha, na pessoa jurídica, você justifica por quê? Justifica por causa da grana? Porque pessoa jurídica para ganhar dinheiro? Não é, cara. Não é. É para algo muito maior. Então, eu acho que todo mundo vai olhar com uma indignação aquelas empresas que demitiram, caso elas possam. E quem demitiu, justifique-se. Fale, explique. Cara, eu fiz isso. Vamos ser transparente agora. Sabe por quê? Porque é muito legítimo você falar que você demitiu porque você realmente não conseguiu. Porque até 2 meses você estava indo bem. Essa crise não é sua incompetência. Essa crise é algo externo. Então é legítimo você falar que não conseguiu porque por algo externo, não é incompetência sua. E inclusive eu recomendo que as pessoas juntem todo o seu time, abram os números. Olha o que está acontecendo. Cara, a gente faturava tanto, agora isso, a gente tem tanto no caixa, estamos com dívida. Tá? Fale! Encare já esses caras como seus sócios. Porque aí todo mundo vai ser criativo, reinventar modelo de negócio, dar sugestão, pensar diferente, tal. A gente comprou a UNA em Belo Horizonte. A gente comprou a primeira universidade em 2003. Ela faturava 30 milhões e devia 35. Devia 5 para a Giota. A gente comprou o UniBH, tinha 10 mil alunos. E o UniBH estava há 5 meses sem pagar os professores e os professores estavam em greve. Na crise de 2009. Eu entrei numa sala, tinham 700 professores. Eu falei para eles, eu tinha um PowerPoint com todos os números. Ela fatura tanto, ela deve tanto, no banco tanto, a curto prazo, a longo prazo, a tal taxa. Todo mundo ficou olhando e falou assim, vocês são PhDs, doutores, mestres, né? Vamos salvar essa universidade. E eu tinha crédito para isso porque eu estava entrando agora, estava entrando naquele momento. Sabe o que aconteceu em 2009? Nós pagamos 5 salários atrasados no decorrer do mês, no decorrer do ano, e simbolicamente, em 2009 foi o ano depois da crise, não tinha crédito nada, simbolicamente, em novembro de 2009, a gente antecipou o 13º para todos os funcionários. Sabe por quê? Porque todo mundo estava junto. Estava lá. Os professores desses 700, 220 sugeriram fazer um plano de emissão voluntária porque eles estavam contribuindo menos. E eles iam atrasar, atrapalhar os outros colegas, outros não sei o quê. Falou assim, ó, então, fizeram um plano de emissão voluntária e aceitaram receber parte dos salários em bolsa para que eles dessem depois para os filhos e tudo mais. Cara, acho que era possível eu ter uma ideia dessa e sugerir para eles? Né? Era impossível. Se todo mundo tivesse o mesmo barco, tivesse consciência, tivesse entendendo que são sócios, eu acho que esse é o momento que a gente vai ter que ver isso, né? Ver esse tipo de postura. A gente tem falado sobre isso também, a respeito de aproveitar esse momento para repensar, né? Ou seja, como você falou no início. O né, como uma nota pessoal, assim, o que você está repensando na vida, o que você está querendo aprender? Eu falo com as minhas filhas aqui que a gente tem a obrigação de sair dessa crise melhor do que a gente entrou. Né? Melhores seres humanos, melhores profissionais, melhores maridos, pais, esposa, filhos, não sei. Algum objetivo maior nós temos que ter para aproveitar esse momento. Que esses dias eu escutei uma boa frase de um cara dizendo, cara, isso aqui tem que ser um pit stop, ele não pode ser um ato contínuo, a gente não pode estar, né, eu brinco com o meu time, a gente não pode estar abordando 40 pessoas por dia porque tem um monte de tempo, né, para fazer isso, as pessoas estão respondendo. Não, cara, tem que parar, tem que se educar, tem que estudar, tem que ler, tem que fazer alguma coisa diferente. Né? O que você está pensando nisso, né, nas suas reflexões? Você é um cara que, né, inquieto, com a cabeça sempre, né, voando. O que o Daniel tá pensando para ele e o que você sugere para os executivos que eventualmente te escutem com essa fala que eles deveriam parar e pensar, né, nessa hora? É uma ótima pergunta. Então, como eu disse, eu tô muito reflexivo, né? Tô tentando meditar, tô tentando rever. Acho que a principal coisa que a gente tem que entender é como a gente ocupa o nosso tempo, né? E para fazer o quê? Eu já disse aqui, mas eu vou repetir. A minha filha ontem fez 15 anos, a outra, dia 26, vai fazer 13 anos. Essa que vai fazer 13 anos, quando ela tinha 5, ela falou, papai, você vai trabalhar hoje de novo? Eu olhei para ela e falei assim, filho, eu vou, né? Mas você não vai para a escola? Ela falou, vou na escola, mas eu vou para a escola para aprender. E eu falei, eu também, filha, né? Eu vou para o trabalho para aprender. E para mim o trabalho nada mais é do que um lugar que você
que você vai para você aprender. O Agostinho dizia que a beleza do ser humano é que ele não nasce pronto, né? E eu poderia acrescentar que ele também não morre pronto, mas na verdade a gente veio na vida para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente se entender, compreender e ver o que a gente pode fazer de melhor para deixar o mundo melhor, para retribuir, para agregar valor, enfim. Benjamin Zander, que é um maestro, ele fala: o sucesso é a quantidade de olhos brilhando ao nosso redor, né? É isso, é você, o quanto que você está impactando as outras pessoas, né? Na vida não importa o que você nem o que você tem, importa o que você deixa, importa o impacto que você está fazendo para os outros. Eu acho que essa é a reflexão muito o que eu estou fazendo, quanto que eu estou impactando, o que eu posso fazer para fazer algo melhor, né? Eu sugiro que as pessoas agora quem tem filhos, tire uma hora do seu dia, meia hora do seu dia, e entre no mundo do seu filho. Então, não vá com o telefone, não vá com o computador. Assim, entre no mundo dele e veja o que ele está fazendo, o que é importante para ele, discuta, né? Esse, para mim, é o momento de você veja um filme bacana. E às vezes muita gente não sabe o que fazer com os filhos no final de semana, porque a gente assim, a gente trabalhava durante a semana, meta, tal. Final de semana você vai lá e convida os amigos, churrasco, festa. Quando que você tem um tempo para você? Nunca. Quando você tem um tempo com a tua família? Nunca. Então agora é o momento de ter. Não vai ver o filme porque não tem muito o que fazer hoje à tarde, então você vai ver um filme no sábado à tarde e... Não, o filme não é importante, o importante é depois do filme. Você refletir, você discutir, você filosofar com os seus filhos, efetivamente com a tua família, sobre aquele filme, né? Então, eu para mim, estou cada vez mais refletindo sobre o meu tempo, sobre o que eu quero fazer, que legado que eu estou deixando, e tentando, assim, entendendo que, dentre as coisas que eu acredito que é importante, entre os meus principais legados estão meus filhos, né? Muitas vezes você pergunta, você acha que seu filho é importante? Claro, a coisa mais importante da minha vida. E aí, quanto tempo você tem dedicado a esse projeto, que é o projeto mais importante da sua vida, né? Então, eu tenho esses dias eu sentei simplesmente e comecei a ver todos os álbuns de Ana Antes, todas as fotografias, entendeu? Para quê? Cara, é o momento de você se reconectar com você mesmo. Então, para mim, esse é o momento, o momento de falar o que eu quero fazer com o meu tempo, como eu consigo impactar mais pessoas, como eu consigo aprender mais, né? Me conhecer mais, porque se eu me conheço mais, de alguma maneira eu posso evoluir. Para finalizar e para resumir, eu falo isso para os meus filhos. Se você perguntar quais são as coisas que você queria ajudá-los a desenvolver, eu digo que uma delas é que eles descubram o seu propósito. E para mim, a melhor definição que reflete isso é o Ikigai. Ikigai é um termo japonês que significa razão de ser, que nada mais é do que a confluência entre o que você faz bem, o que você ama fazer, o que o mundo precisa e o que o mundo paga para. Se você tiver essa confluência, poxa, você está descobrir o seu propósito. Para isso você tem que desenvolver o seu autoconhecimento. Para desenvolver o autoconhecimento, vai desenvolver sua autoestima. E através da autoestima você não vai ter medo de ousar, de arriscar e fazer alguma coisa diferente. Depois é o seu discernimento. Eu falo que se um líder tivesse que ter uma característica, era discernimento. Por quê? Porque o discernimento é a sua capacidade de fazer escolhas. Mas não é escolher entre o certo e o errado. É escolher entre o certo e o certo. Isso que é difícil. E a terceira coisa é você ser motivado pelo erro. Alguns podem chamar de resiliência. Resiliência, para mim, não é a capacidade de carregar pedra, mas é a capacidade de dissolver pedra. Mas tem gente que à frente, quando erra, trava e não consigo, tal. E tem gente que não. Sabe o cubo mágico, aquele cara que tenta até que você consegue fazer. E aí o seu desafio é fazer com ele em menos de 1 minuto. Aí o desafio é fazer... Enfim, você é motivado pelo erro. O não conseguir, ele te motiva. Se você conseguir essas 3 coisas,
aí eu acho que... E aí tudo que eu tenho feito é tentar ter uma vida mais equilibrada. E, de alguma maneira, os líderes, para mim, nesse momento, eu podia fazer uma analogia com o cara que é o mestre oriental. O mestre, quando você vai, e a figura do mestre, quem é o mestre? Eu vou me consultar com o mestre, isso, aquilo. Cara, uma pessoa que traz serenidade, lucidez, clareza e, ao mesmo tempo, ilumina o caminho, ao mesmo tempo, te inspira, te provoca, te faz boas perguntas ao invés de boas respostas. E eu acho que o que a gente vai precisar agora são de mestres, os líderes, grandes líderes que são mestres. Aquele cara que traz serenidade, clareza, lucidez, mas ao mesmo tempo te inspira, te provoca, te joga, te faz você dar o seu melhor e, enfim, te ilumina, né? Mas ao mesmo tempo é muito mais o cara para fazer boas perguntas do que para dar respostas. Então, efetivamente, o que eu tenho procurado fazer é tentar fazer de tudo, né, para ter uma vida mais equilibrada e para que, quem sabe, eu seja não necessariamente muito mais essa figura do mestre e ajudar outras pessoas a também ter um pouco desse papel nas empresas onde eles estão, ou um pouco mais de lucidez e clareza do que cada um pode fazer para tornar o mundo mais bacana, melhor, deixar um legado. É isso. Cara, obrigado. Eu acho que você é um cara super inspirador, já é um mestre, né? É um mestre para mim, tenho aprendido muito contigo, né, nessa nossa jornada junto. Mas eu acho que a gente tem que continuar nela, né? Ou seja, é uma evolução, né? A gente tem que continuar evoluindo. Acho que o nosso dever é continuar evoluindo como líderes e como seres humanos, porque a gente pode servir melhor ao outro, né? Acho que essa consciência de que a gente está aqui para servir a um objetivo maior do que o resultado do trimestre, né? Como você mesmo vem dizendo, eu amei a tua frase, cara, o resultado do trimestre já era, o resultado do ano já era. Né? Se a gente está focado nisso, a gente está sendo com uma visão pobre, míope daquilo que a gente tem capacidade para fazer ou para ajudar, né? Nesse momento de crise, de incerteza, e que está cheio de gente com menos esperança do que a gente pode, né, hoje em dia prover. Então, te agradeço pelas palavras. E eu vou abrir para a turma aí. Tem uma nossa turma das RGs, quem quiser fazer uma pergunta aí para o Daniel, aproveita que ainda temos uns minutinhos com ele, que eu sei que ele tem que correr para uma outra... Não, mas tá tudo bem. Tô tranquilo. Até entrei um pouquinho antes, então tô aqui bem. Léo, quer falar, Léo? Léo, sócio lá do Rio de Janeiro, lá está comigo já há 20 anos, então... E, coincidentemente, cubro o mercado de educação. Aí. Tá baixo aqui, pelo menos para mim tá baixo. Espera aí, deixa eu tirar um negócio. Melhorou agora? Opa, sim, muito. Bacana. Daniel, obrigado aí por tudo. Por coincidência, eu cubro o mercado de educação. Eu vou voltar um pouquinho a minha pergunta para esse lado, né? Eu acompanho o que você vem dizendo sempre, né, sobre a transformação da educação, vai mudar radicalmente em relação ao que a gente conhece. E você deve conhecer aquela frase, né? Os nossos alunos estão no século XXI, nossas escolas no século XX e os nossos professores, infelizmente, no século XIX, né? Eu queria que você falasse um pouquinho nessa trajetória de transformação, como é que você imagina endereçar o papel do professor, né, nessa transformação toda? É ótimo. A única coisa que eu discordo da frase é que eu acho que as escolas estão no século XIX e os professores do século XX, porque a estrutura da escola que de alguma maneira o design da escola ser conteudista é que barra o professor, né? Eu poderia que o MEC então está no século XVIII. Mas vamos lá. Agora, para mim é o seguinte: tá claro, os alunos agora eles estão, cara, com desejo de aprender. Não é que eles querem voltar a ver os amigos, estão com saudades dos amigos. Eles estão com... Quem tem filhos sabe. Eles estão com vontade de aprender, estão preocupados. Então, acho que o papel do professor, ele será mais valorizado. Para mim, é indiscutível que a educação tem que ser híbrida e que você tem o papel do mestre. O papel do mestre, que eu digo não naquele que eu acabei de falar, mas o papel do mestre, o professor, o cara que inspira, que provoca. Eu acredito que, nesse momento, a gente vai ter dois tipos de professor, como se fosse em T. Aqueles que inspiram, que provocam, mas não necessariamente são expert em nada,
mas que são os caras que te fazem pensar, que fazem você refletir, sair do lugar que você está. E depois você tem aqueles experts, os caras que são muito bons em alguma coisa. E não importa no que seja. Por quê? E aí, esse professor mais generalista é o cara que vai te provocar, que vai te inspirar. E muitas vezes, como que é feito? Esse cara é um generalista, e aí ele vai falar agora sobre o impacto do coronavírus, ou sobre qualquer coisa, impacto da economia, enfim, qualquer que seja. O que ele faz? Ele vai lá, ele lê, ele vê um ou outro, prepara um PowerPoint, uma frasezinha aqui, não sei o quê, né? E beleza. Então ele está passando o que ele aprendeu, que não necessariamente ele é um cara apaixonado por aquilo, porque ele não entende profundamente daquilo. E aí ele é o cara que está te ensinando. Agora imagine um outro modelo, onde esse professor que te inspira, que te faz perguntas, mas as respostas, os alunos estudam um pouco antes, está todo mundo na mesma página, aí entrou lá um expert, o Denis, para falar sobre carreira, pum! Porra, aí os caras estão falando com um cara que entende pra caramba daquilo, que é apaixonado por aquilo. Ele passa paixão. E aí todo mundo inspirado com aquilo. E essa grande diferença de você ensinar o que você não é apaixonado para algo que você é apaixonado. Vamos lá, para dar um exemplo bem rápido. As escolas, o aluno do Fundamental 1 e infantil, ele tem aula com uma professora que é generalista. Mas aí a aula de línguas, de arte, esportes, é um outro professor. Mas aquela professora dá aula de história, de geografia, de matemática, enfim, né, de ciências, dá aula de tudo. Até todas as disciplinas, beleza. Agora, a matemática, muitas vezes quem fez pedagogia porque não suporta a matemática. Só que como são as operações básicas, né, mais, menos, dividir e multiplicação, a professora, ela conhece, todo mundo sabe para ensinar. Ela ensina, mas ela não ensina com paixão. Ela não ensina com vontade. Ela ensina um negócio que é um saco para ela. E aí, nossos alunos odeiam matemática. Por quê? Porque os professores que fizeram pedagogia dão uma aula sem paixão. Então você tem que ter um professor de matemática para dar aula de matemática só por um motivo, não porque aquilo lá é difícil. Porque qualquer um consegue explicar, mais, menos, somar e dividir. Mas é pela paixão. A mesma coisa vale para a universidade. Meus alunos que têm aula de medicina ou aula de engenharia do campus X, o grupo deles são aquelas pessoas que estão ali com ele. Por quê? Cara, tem que fazer parte de uma comunidade. Ele vai estudar junto com o cara de Salvador, com o cara de Belo Horizonte, de Florianópolis, de São Paulo. E esse é o grupo que vai discutir sobre qualquer tema. E eu vou falar mais. E o professor dele? Pode estar em qualquer lugar do mundo, desde que seja um cara apaixonado. Vamos falar agora sobre qualquer assunto. Sobre esse negócio do coronavírus, sabe o que tem que entender? Fala com o cara lá da França, fala com o cara da China, e entender o que os caras estão fazendo. Porque hoje a gente consegue. É aqui, ó. É essa tecnologia que a gente usa. Então, para mim, o professor, ele será um dos artífices dessa transformação dentro da sociedade. Assim como eu falei dessas lideranças, que são os mestres, são os professores que vão inspirar. A escola, indiscutivelmente, ela será protagonista nesse novo momento. Né? Então, eu acho que o que saem fortalecidos, o governo, entendendo o governo enquanto não é algo que você é longe, ninguém quer ser político. Todo mundo agora está entendendo a importância do governo, principalmente no momento de crise. Poderia fazer uma brincadeira aqui, né? Até Adam Smith é keynesiano nesse momento. Ou seja, o maior dos liberais nesse momento de crise, de uma pandemia, é o cara que também acredita que qualquer um nesse momento acredita que o Estado tem que ser forte e tem que intervir, tem que fazer alguma coisa diferente. Então, depois, acho que a igreja, em relação a todo mundo, tentando ampliar um pouco sua consciência. Eu falo a igreja, eu não estou falando da religião em si, de uma ou outra, estou falando da espiritualidade, de algo, buscar o que faz mais sentido. A família, e para mim, indiscutivelmente, a escola e a universidade, o papel do professor, né? O papel daquele que foca no aprendizado, né? Não, enfim, então todo mundo vai entender que a escola não é só conteúdo. Eu estava fazendo uma vídeo, a gente tem uma escola que chama Castanheiras, e eu estava fazendo uma vídeo hoje de manhã com alguns pais de alunos. Porque tá esse negócio, se vai dar desconto, essas coisas todas, eu entrei lá, e é o que eu falei assim, viu, se você estiver achando que a escola
você está querendo um desconto porque você acha que a escola não está honrando com o conteúdo dado, porque estava previsto que ia dar lá relevo, montanha e planície e está atrasado. Você está questionando isso, pelo amor de Deus. Entendeu? Nesse momento, as escolas têm que provocar os alunos, têm que aumentar a consciência dos alunos, a escola é para você desenvolver sua frustração, trabalho em equipe, colaboração, empatia, reflexão, seu papel social dentro da sociedade, outras coisas. E é isso que tem que ser feito agora. Deixa os alunos do jeito que eles estão sem escola nesses momentos, mesmo que seja à distância, algumas intervenções, algumas coisas assim, os caras piram. Eles vão enlouquecer os alunos dentro de casa, dentro de um apartamento, muitas vezes, sem fazer nada, sem ter nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade. Enfim, então, o debate, para mim, a gente tem que levar ao nível do papel da escola e da universidade como uma instituição que traz o equilíbrio para a sociedade como um todo. E o professor é o grande artífice desse movimento, né? A gente desmistificou já que a tecnologia vai roubar o papel do professor. Nunca vai roubar. Nunca. O professor sempre, ao contrário, ele é, para mim, uma das entidades, assim como a pesquisa científica, assim como os médicos, assim como enfermeiros e fisioterapeutas, mais do que médicos, né? Nesse momento, médicos também, obviamente, mas médicos já sempre foi valorizado. Agora estou falando de outras profissões como enfermagem e fisioterapia, o farmacêutico. Poxa, esses aí serão mais valorizados. E, indiscutivelmente, para mim, o professor será um dos grandes entidades, digamos assim, né? O professor mais valorizados nesse momento pós-coronavírus. Espetáculo. Mais alguém tem alguma pergunta para o Daniel? Prometo que eu vou ser rápido na resposta agora. Bruno, quer falar, Bruno? Bruno, sócio de consumo e varejo nosso das RG. Tudo bem, Daniel? Obrigado aí de novo também pela presença aí na nossa reunião e pela troca. Muito bacana. Na verdade, eu queria até voltar um pouco no que você estava falando no início da conversa, muito de como cada vez mais as empresas vão ter que buscar, acho que os profissionais empreendedores, né? Mas até um pouco na pergunta que o Denis fez de as empresas estão preparadas, né, para receber esse profissional. Mas não sei, na sua visão, o que você acha que é a principal mudança que o mundo corporativo tem que fazer para conseguir efetivamente acolher esses profissionais? Ou, não sei, até mais especificamente, olhando as suas empresas, o grupo todo, qual você acha que é a primeira mudança que você vai fazer no passado isso tudo para ter certeza que você vai estar conseguindo acolher bem esses profissionais empreendedores e que eles vão estar podendo testar, errar, inovar, enfim, sem ter todas aquelas regras, às vezes, do mundo corporativo? Ótima a pergunta, a provocação. Não é de agora, a gente tem uma visão dentro da Anima já faz alguns anos, né, de entender que todo mundo é sócio, inclusive, literalmente, todo mundo é sócio mesmo. Quando a gente abriu o capital, a gente doou ações, né? São 3 fundadores na Anima, eu e mais 2 sócios. Aí, logo 2 anos depois, a gente tinha convidado 10 pessoas para ir junto, a gente já tinha dividido um pouco, a gente ficou com 75%, eles com 25%. E quando a gente abre capital, os 3, nós doamos ações para todos os funcionários, né, com 2.300. A gente acabou de fazer o follow-on agora em janeiro, e agora são 8.000 pessoas trabalhando, e a gente doou ações para os 8.000 pessoas que trabalham na Anima, né? Quando eu falo doar, mais de 20 pessoas, hoje mais de 50 pessoas receberam R$1 milhão em ações. Então não é assim, todo mundo recebe o mesmo, né? Todo mundo é sócio dentro da Anima. E muitas vezes quando a gente fala isso, todo mundo acha a gente louco, né? Acha a gente uma empresa maluca, diferente, que bacana, mas ao mesmo tempo ficam até impressionados, assustados e tal. E eu acho que quem sabe essa seja agora quem sabe a gente vai ser uma proxy do que vai acontecer com outras empresas. As pessoas, na minha opinião, a gente tem que, no nosso caso, o trabalho remoto, ele assim, pouquíssimas pessoas das 8.000 trabalham com trabalho remoto. Então, eu acho que a partir de agora a gente repensa, redesenha completamente
nossa estrutura. A gente provavelmente vai fechar o escritório da HSM, porque vai trabalhar todo mundo junto, e parte vai trabalhar remoto, então agora a gente vai estar integrado, então vai sobrar espaço, entendeu? Já estamos tomando algumas coisas assim, de decisões mesmo. A gente já trabalha dentro da Ânima, já tem na área administrativa, já tem os squads, a gente já há alguns anos trabalha com os squads. A gente não tem área de tecnologia, a área de TI não existe, a área de TI já explodiu dentro da Ânima, a gente tem uma área de data science. Enfim, eu acho assim, o que a gente vai é acelerar esse processo, né? Mas eu vejo a Ânima como uma empresa que já estava, de alguma maneira, tinha já essa visão. Acho que agora a gente simplesmente foi um catalisador. Então, e deu sorte, né? A gente está trabalhando com esse propósito já há uns 2, 3 anos, nessa mudança. Eu estou falando agora de ser agile, né? De trabalhar com times, com total liberdade e tentando redesenhar o que é essa accountability. Mas para mim, assim, o desafio de quem não tem essa mentalidade é esse que o mais rápido possível, trabalhar no modelo agile, trabalhar com times diferentes. Eu falo incentivar o conflito de ideias, né? Incentivar o erro honesto, ter pessoas que são empreendedoras, tratá-los como sócios. E o grande desafio, e aí eu acho que é um desafio que a gente também tem, é como redesenhar a governança também, mas como redesenhar o accountability, né? Eu não acredito mais que a gente vai trabalhar e vai fazer aquela política de dar 2 bônus, 2 salários, 5 salários, 8 salários de bônus no final do mês, no final do ano, caso atingir as metas X, Y, Z. Putz, não sei, né? É difícil de você elaborar um programa ordinário para valorizar pessoas extraordinárias. E eu acho que esse é um dos desafios, né? Como valorizar pessoas extraordinárias. Porque as pessoas as empresas que vão fazer algo diferente são as que tiverem pessoas extraordinárias. E aí você tem que repensar esse modelo de valorização, inclusive compartilhamento de resultados com pessoas extraordinárias. Esse, para mim, é o grande desafio agora. Daniel, Obrigado. Contigo, obrigado por você ter participado aqui da nossa reunião das RG. Obrigado por nos inspirar no dia a dia com as tuas ações porque acho que líder é isso, né? Aquele que não só fala, mas aquele que faz, né? Você tem sido, para mim, um dos melhores exemplos da sociedade hoje, daqueles líderes que estão de fato inspirando ao fazer coisas que surpreendem. Então, obrigado pelo carinho e pelo afeto de estar aqui com a gente, dedicando um pouquinho do teu tempo para conversar com a gente. Não, para mim é um prazer. Sou um admirador do trabalho que vocês fazem. Então, para mim é um prazer enorme quando o Denis fez o convite. Me senti totalmente honrado de estar aqui conversando com vocês. Eu costumo dizer algumas vezes que se a escola tivesse um indicador, deveria ser aprendizagem por hora, né? E o valor de uma universidade é qual que é o impacto gerado na sociedade com aquilo que os alunos aprenderam durante o tempo que eles passaram conosco. E da mesma maneira eu falo que um curso, uma palestra, um bate-papo, nada mais é do que aquilo que fica depois que ele acaba, né? Então, eu espero que tenha ficado algum tipo de provocação, algum tipo de inspiração ou de alguma maneira ter contribuído essa hora aí que a gente ficou junto. Então, para mim, foi um prazer enorme, né? É muito legal estar falando com vocês, tá dividindo. A próxima vez a gente combina, Denis, eu venho aqui, eu não falo nada, combinado? Só vocês falam, porque aí sim aí fica muito mais divertido, muito mais gostoso a gente conversar todo mundo junto. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, eu espero que seja presencialmente, né? Aí a gente toma um vinho juntos, todo mundo, né? Mas aí vai ser um prazer encontrá-los pessoalmente, quem sabe uma nova oportunidade. E aí eu prometo que eu falo menos e eu quero muito mais escutar também, porque eu tenho certeza que cada um aqui do que falar também tem uma história muito legal, super legal para dividir também. Então, obrigado, gente. Foi
Combinado. Prazer aqui estar com vocês. Tá bom? Obrigado, Daniel. Obrigado. Show de bola. Daniel, obrigado. Um abraço.